Estamos de volta com a Revista Justiça 8h24. Vida Acadêmica. Hoje vamos falar sobre estagiários do mestrado no governo federal. Sobre esse assunto, converso com a colunista desse quadro, a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Olá, Mari, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia e também um feliz ano novo, né? Olá, feliz ano novo para todo mundo. Uma alegria poder falar com vocês nesse início de ano, já dando boas notícias para os pós-graduandos brasileiros. E você acha que 2020 será um ano proveitoso na vida acadêmica das pessoas? Eu espero que sim, Sérgio. A gente começa o ano e precisa ter um otimismo, né? A gente, ano passado, teve muitos contratempos, muitos contingenciamentos de recursos, muitos sustos para os pós-graduandos, para os pesquisadores brasileiros. Espero que esse ano seja um ano de bastante fôlego e que a gente consiga, de fato, fazer pesquisas, estudos que melhorem a vida das pessoas, que façam avançar a nossa ciência brasileira e que, de fato, a gente possa formar pesquisadores, né, mestrandos e doutorandos com muita qualidade. Vamos falar então sobre os estágios oferecidos aos mestrandos. Como um pós-graduando pode fazer um estágio no governo federal, Mari? Olha, essa é uma novidade que o governo federal publicou no finzinho do ano passado, mais precisamente em 18 de dezembro, que é o seguinte: a partir desse ano, o governo federal vai poder colocar estudantes de pós-graduação como estagiários nos seus diferentes setores. Então, estudantes de pós-graduação, né, de mestrado e de doutorado, vão poder concorrer a vagas de estágio no governo federal com um salário mensal de R$ 1.665. E é interessante lembrar que, assim, não vai ter um limite de idade, então, pós-graduandos, desde os recém-formados da graduação, até aquelas pessoas que já até se aposentaram e decidiram fazer um mestrado, um doutorado, vão poder concorrer a essas vagas. O importante é que essas pessoas estejam vinculadas a uma instituição de ensino fazendo pós-graduação. Esse estágio, Sérgio, ele vai durar até 2 anos, exceto para as pessoas que são pessoas com deficiência, porque aí, nesses casos, eles vão poder ficar no estágio até se formarem. E eu quis trazer essa notícia logo no início do ano, porque hoje, nas pós-graduações brasileiras, o único estágio que eu conheço e que é bastante difundido é relacionado ao estágio docente, no qual o aluno ele tem contato com a produção de um plano de aula, ele vai dar aula junto com o orientador dele, junto com o responsável pela disciplina, e é um estágio que não é remunerado. O aluno faz uma disciplina chamada estágio docente, e aí isso conta como créditos na hora dele se formar. Então, é uma inovação essa possibilidade de estágio durante a pós-graduação. Eu não me recordo de outro período da nossa história recente que havia essa possibilidade. Atualmente, os estagiários do governo federal são estagiários de ensino médio ou em nível de graduação. Pós-graduação vai ser a primeira. E é claro que o estágio vai depender de algumas coisas, né? Por exemplo, vai ser necessário celebrar um termo de compromisso de estágio, assim como tem o termo de compromisso de estágio na graduação, o pós-graduando vai ter que ter esse termo de compromisso de estágio. É necessário que tenha uma compatibilidade entre a atividade que ele vai desenvolver no estágio e aquilo que está previsto no termo de compromisso do estágio e na própria pesquisa dele. O estágio vai ter também que ser acompanhado por um professor orientador nessa instituição de ensino e por um supervisor na área do governo federal, no qual esse estudante vai fazer o estágio. E é interessante que esse supervisor precisa ter, no mínimo, a mesma graduação desse estagiário para poder supervisionar as atividades. Então, um doutorando, para fazer esse estágio, ele vai ter que ser supervisionado por uma pessoa que tem doutorado no governo federal. Acho que, enfim, em resumo, é isso. E já que estamos falando disso tudo, as pessoas devem ficar perguntando mais quantas vagas estão disponíveis para esse tipo de estágio? Olha, as vagas disponibilizadas são de 8% do total da força de trabalho do órgão federal que vai acolher esse estagiário. Então,
se tem 100 trabalhadores em um órgão, o órgão vai poder absorver até 8 estagiários. E de acordo também com o orçamento do órgão, porque esse recurso para pagamento dos estagiários vai sair do orçamento do órgão. Não adianta ter esse teto das vagas e não ter recurso para poder pagar esse estagiário. E aí você pode me perguntar, mas de onde que sai esse dinheiro, né? Porque, enfim, inclusive a bolsa até aumentou. Se você for comparar a bolsa que era antes da graduação, a bolsa do ensino médio, eu vou falar os valores daqui a pouco. Mas o que a equipe econômica do governo fez? Eles fizeram um cálculo diminuindo o número de vagas e para que com isso pudesse ter a possibilidade do pós-graduando estagiar e com um maior recurso. Antes, o Ministério da Economia previa que até 20% das vagas eram destinadas a estagiários. Com essa nova regra, essa nova normativa, 8% é o número máximo de vagas que cada órgão vai poder preencher. E é importante ressaltar que 10% dessas vagas de estágio são reservadas para estudantes que tenham alguma deficiência e 30% delas são reservadas para estudantes negros. Tudo isso de acordo com as legislações já existentes no Brasil. E como é que vão ser distribuídas essas vagas, né? O órgão é que vai definir se ele quer mais vagas para pós-graduandos, se ele quer continuar com as vagas de graduandos, continuar com as vagas de ensino médio. E Mari, qual será o valor das bolsas para quem participar desse programa? Olha, no caso dos estudantes de ensino médio, a bolsa mais que dobrou. Ela passou de R$ 290 para R$ 694. Foi uma alta de quase 140%. Para os estagiários de nível superior, a bolsa mudou de R$ 520 para R$ 1.125,69. Então, um aumento de mais de 100% também. E aí, para os pós-graduandos, que é a categoria nova de bolsa, a gente tem os pós-graduandos que quiserem fazer estágio de 4 horas a 4 horas diárias, o valor da bolsa é de R$ 1.165,65. Se ele quiser fazer o estágio de 6 horas diárias, R$ 1.665,22. Para um pós-graduando, é um dinheiro interessante, né? Com certeza. Mari, além desse valor das bolsas, temos aquela dúvida. Os estagiários, vão acabar substituindo os servidores? Não, de forma alguma. Porque, se a gente, como eu já disse anteriormente, né? Se antes tinha até 20% do quadro para estagiário, atualmente vai ter só 8%. A ideia do estágio não é substituir os servidores, nada disso. Cada órgão vai ter liberdade de definir o número total de estagiários dentro dos limites de gastos, né? Que ele tem ali. Não tem nenhuma previsão de substituir vagas que são efetivas por estudantes, porque nem faria sentido, né? O estudante, ele está ali no estágio, ele vai fazer uma contribuição bacana, mas ele está ali muito para aprender também, né? Ele não tem ainda toda a autonomia que um servidor, que uma pessoa graduada para aquele órgão, naquele setor, tem. Então, não se preocupem, eles não vão substituir os servidores. E quais as vantagens, então, para a administração pública, Mari? Olha, sobre as vantagens, eu conversei com um colega meu, que é gestor governamental federal, e ele é mestre em administração. O nome dele é Leonardo Prudente, ele é daqui de Brasília, e aí ele me deu uma opinião bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ouvir. A iniciativa do governo federal de contratar estagiários em nível de pós-graduação é uma iniciativa muito boa, é um jogo de ganha-ganha. O estudante de pós-graduação ganha uma oportunidade de desenvolvimento profissional que se soma à sua formação acadêmica e a administração pública federal ganha uma oxigenação das ideias ao incorporar talentos da academia. Temos de acompanhar agora para ver como vai se desdobrar essa iniciativa, como cada órgão vai conduzir os processos seletivos, o número de vagas, a distribuição das vagas, os perfis desejados, enfim, esses detalhes que vão interessar os pós-graduandos. Mari? Sim,
Então, o que eu acho que é interessante complementar também, a partir daquilo que o Léo nos traz, como gestor público, né? É que, além dessa medida, trazer novos talentos para a administração pública, né, com uma competência necessária, traz com uma remuneração mais justa. Porque tanto o salário da graduação, por exemplo, dos alunos de graduação, dos alunos de ensino médio, era muito baixo. Então, não tinha nenhuma competitividade para o estudante de graduação. Ele ficava no estágio do governo federal até ele conseguir alguma coisa melhor. Imagina, o estagiário, ele vai passar, né, o da graduação, de R$520, ele vai passar a ganhar R$1.125, que é um valor muito mais atrativo para fixar esse estagiário num setor público durante o seu período de formação. E para o pós-graduando, é interessante também pelo seguinte: ele vai ter um contato com o mercado de trabalho dentro do serviço público. No estágio, a gente sabe, né, Sérgio, é onde a gente aprende efetivamente alguma coisa. A universidade é importante, ela dá uma base, mas uma base muitas vezes muito teórica e talvez muito distante da necessidade atual de uma determinada área. Então, no estágio, ele vai conseguir ter essa atualização dos problemas atuais da administração pública e, inclusive, ele vai poder ampliar sua rede de contatos, né? Vai poder tentar galgar um posto melhor após a sua formatura, apresentando ali um bom trabalho. E, enfim, uma outra coisa que é interessante ressaltar, além dessas vantagens, tanto para a administração pública quanto para o estudante, é que o auxílio transporte também teve um aumento. Ele passou de R$6 para R$10. Estou falando teve, mas é no futuro, né? Vai ter ao longo desse ano. Está certo, Mari. Só para finalizar, as vantagens para o estudante que participa de um estágio no governo federal quando está cursando, fazendo o seu mestrado. Bom, é isso, né? Acho que o principal é esse contato com os problemas reais, que vão poder auxiliar, inclusive, no delineamento do objeto de pesquisa desse estudante, de acordo com necessidades da administração pública e não só conforme os teóricos da academia. Muitos estudantes de pós-graduação, infelizmente, saem do mestrado ou saem do doutorado completamente crus em relação aos problemas reais da sua área de atuação. Não que ele trabalhe com problemas fictícios, deixa eu me fazer entender. É porque, por vezes, a academia, o trabalho dele é bastante teórico e aí ele sai para o mercado de trabalho um pouco distante daquilo que são as principais necessidades da área dele, da área de formação dele, na área pública. Então, como o Léo disse, vai ser um ganha-ganha. Eu aposto que foi uma iniciativa bem acertada do governo. Está certo, Mari. Conversamos sobre o programa que envolve estagiários que estão cursando mestrado no governo federal. Falamos sobre isso hoje no quadro Vida Acadêmica com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Mari, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima semana. Um abraço. Obrigada, Sérgio. Até a próxima semana.